Olá, investidores e investidoras. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E o que eu vou trazer hoje para vocês é muito simples e acho que todos já ouviram falar. A taxa Selic começou um novo ciclo de queda e muita gente está se perguntando: será que a renda fixa ainda vale a pena? É hora de comprar ações? Os fundos imobiliários vão subir? Neste vídeo eu vou te mostrar de forma simples como a queda Selic afeta os seus investimentos e mostrar algumas alternativas que podem oferecer melhores oportunidades nesse cenário. Então fique até o final, porque eu vou mostrar uma estratégia de diversificação que pode ajudar você a aproveitar melhor este momento. Bora pro vídeo? O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu no dia 17 reduzir a taxa Selic de 14,50% para 14,25% por ano, uma queda de 0,25 ponto percentual. Embora pareça uma redução pequena, essa decisão é importante porque sinaliza uma mudança na política monetária e pode impactar diversos tipos de investimentos. Com juros menores, aplicações atreladas à Selic e ao CDI tendem a oferecer retornos um pouco menores no futuro. Por outro lado, ativos como ações e fundos imobiliários podem se tornar mais atrativos para muitos investidores, já que a busca por maiores rentabilidades aumenta quando os juros começam a cair. Além disso, a redução da Selic pode contribuir para o crescimento da economia, tornando empréstimos e financiamentos mais acessíveis para empresas e consumidores. Isso pode estimular investimentos, consumo e geração de empregos. No entanto, é importante lembrar que uma queda na Selic não significa que você deve mudar os seus investimentos, sem antes analisar. Cada pessoa possui objetivos, perfil de risco e prazos diferentes. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, busque conhecimento e estude bem os investimentos que pretende realizar. No final de 2025 para 2026, a economia brasileira entrou em uma fase de juros muito altos, inflação resistente e crescimento mais lento, mas sem entrar em recessão. O cenário é misto, há pontos positivos e desafios importantes. E o que vem acontecendo e o que se esperava das análises feitas para 2026? O que se esperava era a queda da taxa Selic. Após permanecer em 15% ao ano, o Banco Central iniciou cortes em 2026 e reduziu a Selic para 14,25% ao ano em junho. Isso aconteceu porque houve alguma melhora no controle de inflação e uma expectativa de desaceleração da economia. A inflação continua preocupando. Apesar da queda dos juros, a inflação segue acima da meta do Banco Central. O mercado espera inflação em torno de 5% em 2026, enquanto a meta é de 3%. Por isso, o Banco Central está reduzindo os juros com bastante cautela. A economia continua crescendo. O PIB brasileiro continua avançando, mas em ritmo menor do que dos anos anteriores. As projeções para 2026 variam entre cerca de 1,6% e 2,3% de crescimento.
Consumo e investimentos sustentam a atividade. O consumo das famílias e os investimentos ajudaram a economia a crescer no início de 2026. Além disso, a agropecuária teve um bom desempenho em alguns períodos. O que isso significa para os investidores? A renda fixa continua atrativa porque os juros ainda estão elevados. Os fundos imobiliários podem se beneficiar se a Selic continuar caindo. Algumas ações podem ganhar força com juros menores e mais atividade econômica. A diversificação continua sendo a sua melhor estratégia. A economia brasileira está passando por uma transição. Depois de um período de juros muito altos para combater a inflação, o Banco Central começou a reduzir a Selic, porém, a inflação ainda exige cautela. Para os investidores, esse é um momento de estudar, diversificar e buscar oportunidades sem abandonar a segurança da renda fixa. E por que a Selic ela é tão importante assim? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e ela influencia empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, rentabilidade da renda fixa, bolsa de valores, fundos imobiliários. E quando a Selic ela está alta, a renda fixa fica mais atrativa. Quando a Selic cai, o dinheiro começa a buscar investimentos com potencial de retorno maior. E é por isso que cada decisão do Banco Central movimenta o mercado. E o que acontece com a renda fixa quando há a queda da taxa Selic? Muitas pessoas acreditam que a renda fixa deixa de valer a pena quando a taxa Selic cai. E isso não é verdade. Por quê? O que acontece é que os novos investimentos passam a render menos. Por exemplo, se um CDB que pagava 100% do CDI, quando os juros estavam muito altos, eles pagavam uma taxa maior. Quando a taxa cai, os ganhos futuros tendem a ser menores com a queda da taxa Selic. Mesmo assim, a renda fixa continua sendo muito importante para a reserva de emergência, objetivos de curto prazo, segurança da carteira, como algumas opções: Tesouro Selic, CDBs de liquidez diárias, LCI e LCAs. Os fundos imobiliários podem ser beneficiados. Um dos setores que costumam receber atenção quando a Selic cai são os fundos imobiliários. E por quê? Porque muitos investidores deixam a renda fixa em busca de rendimentos maiores. Os fundos imobiliários distribuem rendimentos mensais e podem ser beneficiar da valorização das cotas. E aqui vai alguns segmentos. Os fundos de tijolos, que são galpões logísticos, shoppings e lajes corporativas. Um outro fundo é o fundo de papel. Investe em títulos ligados ao mercado imobiliário. Fundos híbridos misturam diferentes estratégias. E é importante, nunca compre um fundo apenas porque ele paga dividendos altos. Faça análise, qualidade dos imóveis, gestão, vacância, endividamento e entre outros. Outros setores que também podem ganhar força são as ações. Com juros menores, muitas empresas conseguem financiar projetos mais baratos, crescer mais, aumentar os lucros. Por isso, o mercado de ações pode se tornar mais atrativo. Setores que costumam se beneficiar: os bancos, energia elétrica, saneamento, consumo, construção civil. Mas atenção,
Ações apresentam maior volatilidade. Por isso, é importante investir pensando no longo prazo. Nunca compre ações apenas porque alguém indicou. Estude a empresa, analise os lucros, as dívidas, o crescimento, a governança. Mas aí você está se perguntando: aonde investir para ganhar mais? Não existe investimento perfeito. O ideal é diversificar. Exemplo de carteira para um investidor moderado: 30% em renda fixa, Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, 40% em fundos imobiliários, logístico, papel híbrido, 30% em ações, banco, energia, saneamento, empresa de boa qualidade. Essa distribuição permite segurança, renda mensal, potencial de crescimento. Mas lembre-se, ganhar mais normalmente significa assumir mais riscos. Antes de investir qualquer valor, lembre-se de uma coisa muito importante: estudar é fundamental. O conhecimento financeiro é uma das maiores ferramentas para conquistar a liberdade financeira. Quando você aprende sobre os investimentos e deixa de depender da opinião dos outros e passar a tomar suas próprias decisões com confiança. Quem não busca conhecimento corre o risco de ficar refém de dicas, recomendações, promessas de ganhos fáceis. Já quem estuda consegue identificar oportunidades, evitar armadilhas e construir patrimônio de forma consciente. Por isso, não compre uma ação, um fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento sem antes entender o que está fazendo. O conhecimento não garante que você nunca errará, mas reduz muito as chances de cometer erros por falta de informação. Invista no seu aprendizado. Afinal, o conhecimento é um patrimônio que ninguém pode tirar de você. O conhecimento te liberta. A ignorância te torna dependente da opinião dos outros. A queda Selic muda o cenário dos investimentos, mas não significa abandonar a renda fixa. O segredo continua sendo a diversificação. Uma carteira equilibrada entre renda fixa, fundos imobiliários e ações pode te ajudar a buscar melhores resultados ao longo do tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui nos comentários. Você acredita que a Selic continuará caindo? E onde está investindo atualmente? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que querem investir melhor. Me ajude divulgando este canal. Quero te agradecer por ficar até o final desse vídeo. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.